aqui mais uma vez, ao vivo com vocês. Muito obrigada por vocês que já estão aí esperando a gente começar. É muito bom ter vocês com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre desafios da vida e como que a gente faz para superá-los. E estamos aqui com Rafael Lenzi, Suelen Robles e Daniel Campos. Olá, boa noite. Já a gente vai conversar um pouquinho mais, mas como esse tema tá muito aí na mídia, a gente vai assistir um vídeo que saiu essa semana na FEB TV e depois a gente volta a conversar, beleza? Circula em um programa de TV a cabo a história de uma jovem que deu fim à vida apresentando 13 razões para isso. Eu diria a você que há 160 anos nós temos 1019 razões para você permanecer vivo. Quer saber? Está no Livro dos Espíritos. Leia cada uma delas. Ao final, você vai concluir que a sua vida é uma preciosidade, que você é muito mais do que o seu corpo e que não há sofrimento que justifique você abandonar essa dádiva que é a sua vida. O sofrimento nos faz fortes. O sofrimento nos torna mais preparados para a vida. Confia nisso. E, principalmente, confia no amor das pessoas que estão te apoiando. Porque, olha, não tem ninguém no mundo sem sofrimento. Mas a maior bênção é ter alguém com quem a gente possa contar nesses momentos. Muito legal, né, gente, o vídeo? Muito bacana. Vocês gostariam de comentar, assim, o que vocês acharam? Haroldo sempre, né? Sempre muito bom. Cara, essas coisas da vida, assim, sempre acontecem mesmo, né? Da gente passar por uns períodos turbulentos, assim, mas nada que a gente não consiga superar, né? Então, assim, eu já tive várias experiências que eu olhava e falava, caraca, tô no fim do poço, mas assim, graças a Deus só, tô aqui com vocês, tá tudo ótimo, tá tudo caminhando, graças a Deus. É, aquele velho ditado, né? Não existe frio que a gente não possa suportar, né? Não existe um problema maior do que as nossas forças, né? Eu acho interessante essa colocação do Haroldo, quando ele fala que os problemas nos fortalecem. É muito interessante isso, porque realmente, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo resistências, né, morais, psicológicas, em todos os sentidos, os problemas existenciais, à medida que nós conseguimos, de alguma forma, ultrapassar essas barreiras que surgem para nós, realmente parece que se constrói em nós uma fortaleza de alma muito diferente, né? E tanto que acho que os teóricos, né, da educação, os psicólogos em si, falam que uma das maiores virtudes que se ensina a um filho é aprender a perder. Porque é a partir daí que ele vai construindo, né, a sua alta tolerância às frustrações da vida. É acho muito sábia essa colocação do Haroldo nesse sentido. Com certeza. E ele coloca assim, todos nós sofremos, né? Todo mundo tem dor. E quando ele fala, presta atenção, né? Ame aquelas pessoas que estão à sua volta e que elas também te amam. Então, às vezes, a gente esquece, igual o Rafael falou, né? Que às vezes está no meio cheio de conflitos e tudo mais. A gente, às vezes, esquece. A gente se sente sozinho, mas nós não estamos sozinhos, né? E, às vezes, a gente tem aquele carinho, aquela atenção que, às vezes, a gente acha que não está sendo o suficiente, mas está tendo. Mas que a gente cultive aquilo, né? As pessoas que estão ao nosso redor, que a gente puxe mais, né? Então, se eu tenho, apoio mesmo. Se eu tenho, então eu vou agarrar naquilo dali para me dar força mesmo, né? E a gente olha assim muito que o trabalho da caridade, ele nos auxilia muito nisso. Quando a gente chega no trabalho da caridade, a gente olha e
compreende que o outro também tem dor. Quando a gente fica muito no nosso mundinho, a gente fala assim, nossa, eu tô aqui, eu tô sofrendo, Deus me esqueceu e tudo mais, e como é que eu sofro? Aí você, peraí, quando você vai ao trabalho da caridade, quando você vai ao encontro do outro, você fala assim, nossa, ele sofre também. Nossa, ele tem dor também. E eu tenho capacidade de ajudá-lo, exatamente. Né? Ainda que sofrendo. E quando você vai ajudando, vai trabalhando, vai sendo aquela transformação dentro de você fala assim, nossa, eu pude ser útil. E como é maravilhoso você poder ser útil a outra pessoa, dá né? até arrepio, né? E você, galera, se vocês já assistiram esse vídeo, o que vocês acharam desse vídeo? Comentem aqui pra gente ver. E mandem também perguntas, sugestões, contem às vezes alguma coisa que vocês queiram dividir com a gente, algo que vocês acham que a gente pode ajudar, quem sabe. Só uma coisinha, na hora que vocês forem comentar, procurem o vídeo que está publicado na página do Facebook do Minha Nada Mole Encarnação. Às vezes o pessoal compartilha esse vídeo, e muito obrigada por compartilharem, mas a gente não tem acesso aos comentários desses posts compartilhados. Então entrem lá na página que a gente está passando esse vídeo ao vivo e comentem lá pra gente poder ler, beleza? Algum mais outro comentário sobre esse vídeo? Eu achei ele muito interessante também, essa coisa de nos tornar fortes, né? Porque, às vezes, diante do problema, a gente se vê muito pequeno, muito fraco. Mas depois que a gente passa por ele, a gente tem aquela sensação de, nossa, olha como eu consegui, ou estou conseguindo. Na própria caminhada, a gente já consegue se fortalecer. Isso que a Suelen trouxe, falando que mesmo quando nós estamos passando por alguma dificuldade e que nós encontramos sempre alguém que está em uma condição pior do que nós. E nós nos vemos mesmo sofrendo, tendo a oportunidade de poder auxiliar. Isso é muito interessante, porque eu me recordo de uma passagem do livro Boa Nova, no momento da crucificação de Jesus, onde Maria está ao pé da cruz, junto com João, sofrendo ali em prantos, e Jesus na cruz os consola. É uma cena, para mim, assim, impressionante, muito forte, porque isso mostra a magnitude do Espírito de Jesus e nos dá uma grande lição. Com certeza. Né? Que em todos os momentos da vida nós podemos, de alguma forma, levar uma mensagem de amor, por mais dorida que seja. Jesus nos consola também, né? Porque além das pessoas que estão ao nosso redor e que às vezes a gente não está enxergando, que estão querendo nos ajudar, às vezes a gente se afasta, ou às vezes a gente acha que não estão nos ajudando da forma correta, mas nós que dividimos dessa fé ainda temos a crença de que nós temos Jesus do nosso lado, né? E que Ele também nos ampara e também nos consola, e que por conta disso aí mesmo que a gente não tá sozinho, né? Eu acho importante também a paciência, né? A gente tem que ter paciência por passar por certos momentos, pra gente chegar e ver que aquilo tudo não foi em vão, assim. Era necessário acontecer certas coisas para um amadurecimento posterior, né? Então, assim, isso é muito importante. E outra coisa que foi importante que o Haroldo comentou foi o Livro dos Espíritos, né? Eu me lembro que eu andava meio perdido, assim, numa época, e eu tive a oportunidade de pegar o Livro dos Espíritos e começar a ler. E, assim, pra mim era uma luz, né? Eu ia olhando, assim, várias respostas que ia me preenchendo. Então, acho muito importante também estar olhando, estar sempre lendo, sempre vigilante, né? Vigiar e orar em oração também, pra gente ter sempre uma vida melhor, né? Mais sintonizada. E a gente tá aqui falando, né, de exemplos muito subjetivos, talvez. Vocês gostariam de compartilhar algum momento da vida de vocês em que foi um desafio, mas que vocês conseguem perceber isso, assim, de que valeu a pena, sou mais forte agora? Gente, eu posso falar assim, eu tenho mais experiência, assim. Eu acho que, assim, uma parte na nossa vida que é muito complicada mesmo é a parte de relacionamentos, né? Acho que, às vezes, a gente se descobre num relacionamento, a gente não sabe nem, às vezes, quem somos nós. Então, assim, eu passei por um relacionamento que eu me vi no fundo do poço. Então, eu olhava e falava, cara, como eu vou sair daqui? Porque eu também não sabia nem como é que eu ia entrar. É óbvio que não existe o vitimismo, né? Mas, assim, a situação não era favorável pra mim. E eu achava que, assim, eu tinha fé que eu ia sair, mas eu ficava, assim, desesperado, porque eu falava, cara, minha vida acabou agora. Assim, eu estou vivo sem vida. E aí foi importante. Aí eu comecei a escutar músicas
falavam de Jesus, músicas mais espiritualizadas. Edificantes, né? Comecei a ler bastante e assim, e consegui também me desvencilhar do relacionamento. E aí, depois de um tempo, eu olhei e falei, caramba, nossa, como eu tô melhor e como assim, foi importante eu entrar nesse relacionamento. Porque quando a gente passa por certas coisas, a gente fala assim, eu não devia passar. Não, você devia passar sim, exatamente para você não errar lá na frente. E aí você tem uma bagagem que você já consegue analisar, você tem uma visão mais ampla e olha e fala, eu não vou cometer o mesmo erro, eu não vou entrar aqui de novo. Eu já sei onde vai dar esse caminho. Eu quero um caminho melhor para mim, né? É isso, assim. Interessante, eu me recordo também de uma experiência que eu tive quando, antes de eu me tornar espírita, eu professava uma outra religião, era de um outro credo. E eu lembro que nesse momento da minha vida, eu, diante do conhecimento que eu estava tendo acesso naquela religião, eu estava na religião, mas era descrente, porque eu não acreditava que uma pessoa poderia ser boa, fazer a caridade, se reformar intimamente. Não via possibilidade, porque os líderes religiosos que eu tinha acesso e que convivia com eles, não conseguiam viver a religião que endossavam. E eu estava num estado de descrença. Estava assim, perdido, deslocado naquela situação toda e não acreditava na religião. Aí foi quando eu tive a experiência de começar a me aproximar do espiritismo e o que ligou a chave para mim, naquela crise existencial, naquela descrença que eu estava num estado de descrença, foi a biografia do Chico Xavier. Eu lembro que eu li eu comecei durante o período da manhã e foi até a noite lendo esse livro. Aí eu falei, não, existe uma possibilidade do ser humano ser bom. Ele é um ótimo exemplo disso. Foi uma coisa assim que para mim acendeu uma luz e eu vi uma possibilidade realmente de você se reformar, de você se tornar uma pessoa diferente e viver a religiosidade de maneira profunda como o Chico viveu. Então, mas aquilo foi essencial, porque eu entrei em contato com algo meu que era extremamente frágil, descrente, a doutrina meio que me alimentou. Eu sofri, né, naquele estado de estar perdido, me sentir perdido, mas naquele momento aquele conhecimento veio como uma renovação, um refrigério, e aquilo me deu uma esperança nova de buscar. A partir dali eu nunca mais me afastei da doutrina. É muito importante, né, a gente conseguir, ou pelo menos tentar viver, né, o que Jesus ensina. E a gente só consegue viver isso justamente nos momentos de crise. Porque também, é muito fácil, né? É muito desafiador, na verdade, né? Assim, eu me vejo muito nessa situação de, às vezes, falar coisas que pra mim ainda é difícil de executar, né? Claro que a gente tá sempre tentando e a gente deve passar aquilo que a gente já sabe. Mas às vezes eu me pego a própria coisa da fé mesmo, assim, de acreditar que vai dar certo, que a gente está caminhando por algum caminho. E são momentos de crise mesmo, que você pensa, será que tem um motivo tudo isso aqui? E que pra mim a fé, a religiosidade que eu escolhi me fortalece muito, porque às vezes assim, mesmo ainda dentro da crise, né? Mesmo antes de chegar num ponto em que você olha pra trás e percebe ela, às vezes quando você tá no meio dela, quando você tem aquele ponto de luz do outro lado e você acredita, eu vou chegar ali, isso já dá mais coragem de continuar caminhando, né? É verdade, com certeza. Com certeza. No meu caso, como sempre tem que falar, né? Eu sou muito defensora da evangelização por motivos também, não só pela educação moral cristã e tudo mais, mas pela vivência que foi importante na minha vida. Por situação assim de separação de pais e tudo mais, que pro adolescente, o pré-adolescente é muito forte isso, né? É uma ruptura muito grande. Então eu saí de uma cidade que eu morava, que é tipo Cruzeiro, para ir pro Guará, que hoje eu sou do Guará, mas foi tudo uma ruptura. Então era uma casa espírita, fui para outra casa espírita, que eu não conhecia ninguém e tudo mais. E o que me auxiliou muito, assim, desses conflitos, da aceitação, foi a própria evangelização e a própria mocidade, né? Então, aquele ciclo de pessoas que eu conheci, que hoje em dia são meus amigos, são o ciclo de amizades que eu tenho, que casamento, chá de panela, tudo já veio, aniversário, né? Na adolescência. Festas de 15 anos. Aniversário de 15 anos, aniversáriozinho e tal. 15 minutos de aniversário pra depois começar aí começa casamento, chá de fralda, é isso aí. Os ciclos. Os ciclos, né?
E isso é importante, isso fortalece muito a gente, como ele colocou, né? A gente buscar coisas que nos fortalecem, né? Ele buscou através do livro, outras pessoas vão buscando, e é isso, a gente buscar. E eu busquei dentro da Casa Espírita, dentro da mocidade, né? Esse fortalecimento mesmo que auxiliou. Então, os lugares que estão essa coisa de um simples cinema que você vai, mas que você vai com amigos que tem o mesmo ideal, que aquela coisa, assim, não, tamo junto, vamos lá. É um refresco. Você vai um simples cinema, gente, faz uma importância muito grande. Essas relações de apoio. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito mais fácil ainda. Tipo assim, gente, um WhatsApp. Aí, gente. A gente fala assim, eu até falo com meus jovens, né? Eu falei, gente, o WhatsApp hoje em dia vocês podem estar em qualquer lugar. Fala assim, oi, bom dia. E aí, amigo, como é que você tá? Como é que você tá? Está perto, está né? perto. Mesmo você fazendo outras atividades, antigamente não. A gente só via no sábado, na hora da mocidade, porque não tinha essa coisa muito do celular, né? Então, e é isso, a gente cultivar mesmo e agarrar essas coisas que a gente tem perto da gente, que são positivas para nos dar força. Com certeza. Agora você falando, eu lembrei que teve um período da minha vida em que eu mudei de colégio. E hoje eu olho pra trás e vejo o quão simples era essa mudança. Mas no momento que eu estava nela, foi o fim do mundo pra mim. E realmente foi um ano muito difícil, o ano todo foi muito difícil. Foi algo que eu achei que no começo vai ser fácil, depois vai ser difícil, mas depois eu vou me acostumar. E não foi, eu não consegui me acostumar. E eu lembro que a evangelização no final de semana era um motivo de viver aquela semana, sabe? De, a segunda é chata, a terça também, daqui a pouco é sábado. E eu ia vir pra cá e encontrar com os meus amigos. E não era nem pela festa, né? Mas você tava lá, gente. Era um lugar que eu me sentia muito bem. O alimento espiritual, um motivo, né? E às vezes nós somos esse motivo pra alguém também. Eu acho interessante a gente falar isso, né? Que às vezes tem alguém do nosso lado que está passando por um momento difícil e que nós somos esse apoio, nós somos essa âncora, né? Esse motivo da pessoa querer continuar, né? Às vezes é com a gente que a pessoa vai desabafar, ou às vezes é com a gente que a pessoa simplesmente quer estar do lado e se sentir bem. Então, enfim, às vezes não é o nosso momento de crise, mas isso quer dizer que a gente pode ajudar alguém, então. É ter um olhar sensível pelo sofrimento, pela dificuldade do outro, né? Porque a gente tem muito essa coisa de, tipo, nossa, cara, é sério que a pessoa tá sofrendo por causa disso? Nem te julga. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Tem muito mais coisa pra pensar, mas, gente, Mas a conflito dela, mas dela, isso para uma entendeu? alma, informação, ainda, exatamente, respeito. E vai saber isso é o problema central da vida da pessoa. E mesmo depois de adulto, às vezes a gente... E outra, enxergando de fora parece que é pequeno, mas às vezes a pessoa ali dentro tem muitas razões. Tem bastante comentário já agora que a gente pode começar a ler. Já. A Casey, acho que é Casey, falou assim: eu somatizo tudo o que eu sinto. Com isso, aprendi a controlar os meus sentimentos. Tive que ficar muito mal de saúde para me fortalecer e aprender a lidar com os meus sentimentos. É engraçado, porque ela falou agora, eu lembrei também. Eu também tive um problema de saúde há um tempo atrás, e que aquela angústia de não saber exatamente o que você tem, quando que você vai ficar bem, e de ter que ficar, né, parada em casa ou até mesmo no hospital, impossibilitada de conviver muito com as outras pessoas, me fez pensar muito também. Me fez refletir sobre os meus sentimentos, sobre a forma que eu encarava aquela dificuldade e o quanto que eu colocava aquilo como o fim do mundo. E, assim, fiquei muito feliz de, ainda durante o processo, repensar as minhas atitudes e começar a valorizar as pessoas que estavam ali comigo, a minha mãe que dormia e acordava comigo, meu pai que fazia de tudo para estar lá sempre. Então, mas foi um momento também de muita reflexão. Às vezes também é isso, né? A gente passa por um momento pra gente se olhar, né? Pra gente olhar pra dentro e fazer aquela autoanálise, reparar algumas coisinhas, passar uma tinta em algum lugar, dar aquela reforminha. Passar um reboco. Quebrar uma parede de vez em quando. Né? Às vezes é necessário. Fazer uma reforma geral. Se olhar, né? É muito interessante porque essa questão que ela traz, né, das somatizações, né? E tem vários outros sinais, né, que a nossa alma dá. E talvez o último deles seja no corpo, né? Sim. Onde a gente já recebeu vários problemas sinais de que as coisas deveriam mudar. Um relacionamento lá fora, aí daqui a pouco esses problemas lá fora acabam e nós passamos a ser um problema para nós, nos nossos estados emocionais, nas depressões, nos ciclos de adoecimento da vida, até que não mais a parte
psicológica, não conseguindo mais dar uma solução, aquilo arremessa no corpo da gente. Nesse último degrau, falar, e agora? Nós vamos ouvir, né, o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, o que nós precisamos mudar, ou não, né? Porque não falta mais nada. Porque adoecer do corpo é o último... vamos dizer assim, o último estágio, né, para a gente poder perceber a parede que a gente tem que quebrar, a pintura que a gente tem que fazer, ou seja, revalorizar, pensar em coisas novas, né, mudar pensamentos, crenças, ideias para estar fazendo essa reforma que a gente precisa. E através desses probleminhas que a gente pega os pontos, se tem um problema aqui, é uma oportunidade de mudança. Essa exatamente. Crise é a oportunidade de guindar para uma consciência diferente. Eu acho que isso é fundamental, assim, quando a gente vê um problema, a gente não... Ai, que problema enorme. Teve uma vez que eu estava participando de um estudo e a gente conversando sobre isso, problemas da vida e questões que a gente, às vezes, até tem medo de mexer com elas, né? E uma menina falou assim, eu tento pensar... o que essa lei de amor quer me ensinar? Ou seja, já tratar o problema de outra forma. Já tratar como um obstáculo em que eu sei resolver. Talvez eu não saiba a resposta, mas está dentro de mim. E que isso vai me transformar, né? Faz parte da minha transformação. Porque mudar não é fácil, requer muito... Com certeza, é um desafio. Muito empenho, é um desafio. Mas se você pensa que aquilo é pro bem, você o foco já não é mais o problema, né? E você começa a dar valor em pequenas coisas, né? Também. Assim, caramba, agora posso comer isso, posso fazer aquilo. E que você fazia, né, tipo, normal, era uma coisa natural seu. Eu passei também uma situação dessa muito forte quando eu tinha uns 15 anos de alergia. E que eu não podia comer nada de leite. Hoje em dia também não posso, mas eu ainda dou uma equilibrada. Mas, gente, não poder comer chocolate é um sofrimento. Aí depois quando você come, você fala assim, nossa, mas que delícia. Mesmo que você já sabe que é delícia, mas você começa a valorizar. E pequenas coisas mesmo, como aquilo ali é importante. Pessoas e família que você fala assim, nossa, a gente não consegue ver, mas é que você conseguiu ver agora aquele momento, você começa a valorizar. E fala assim, não, gente, tá o tempo todo aqui, o tempo todo você tá aqui assistindo televisão, brigando pelo controle remoto com o seu irmão. Cara, mas que bom, tá quebrando o controle, né? Discutindo brigando pelo controle remoto, que eu tô aqui nesse momento. Então a gente começa a valorizar as pequenas coisas que às vezes a gente nem passa despercebido mesmo. Outro comentário. Nélio Jaider. Faz 3 anos que perdi um filho, na época com 28 anos de idade, em um acidente de carro. E faz 1 ano e 4 meses que perdi minha esposa, vítima de câncer. Por eu ler bastante e ter participado de algumas reuniões em centros espíritas, me deu entendimento e estou aos poucos superando estas perdas. Tenho outro filho e uma netinha de 10 anos que são meu apoio e me dão forças para seguir. É muito difícil, né, quando a gente tem que se despedir, pelo menos por hora, de pessoas tão próximas, né? Mas a doutrina espírita é um consolo muito grande nesse sentido, né? Acho que o principal é que é só um até logo, né? Meu pai fala, é como se fosse viajar para Goiânia. Eu vou ver, já. Se mudou para Goiânia, mas logo eu vou ver. A gente sente muita falta, é difícil os primeiros dias, principalmente. Mas é muito bom também que você tenha conseguido enxergar que existem outras pessoas e que você pode ter novas relações, intensificar essas relações e ser alguém importante para elas, né? Se manter essas relações com o seu filho e com o seu neto, com a sua neta. Com certeza, eu acho que essa postura, né, que ele adota e buscando esse consolo na doutrina é um exemplo, né, inclusive para mim, porque é um sofrimento que eu não consigo nem imaginar, né, é algo muito grande. Mas essa visão de que outras pessoas surgirão que nos valorizarão a presença, né, filhos, netos e que você também vai ser útil para elas e que vai ver o crescimento e vai ver várias outras coisas acontecendo e que você vai falar, nossa, essa vida é maravilhosa. E assim, o que fica mesmo assim é uma grande saudade, né? Acho que é o sentimento mais assim que sempre falam nos livros, que você fala, caramba, né? Mas graças a Deus... Mas a certeza de que ela é finita, né? Com certeza. Que vai ser o sentimento que vão unir, né? A família nesse caso, né? Eu vejo muito isso também. Às vezes, quando alguém desencarna, isso às vezes une as pessoas que estão ali em volta. Porque você...
é difícil, mas assim, a única pessoa que talvez esteja sentindo o que você sente é alguém que também era da família. Então, existe uma cumplicidade daquilo que você está sentindo. Eu vejo que às vezes traz essa união entre as pessoas, né? Que estavam em volta daquela que é muito difícil, mas parabéns pra ele que tá se superando, tá lendo. E é um grande exemplo mesmo. Nossa, parabéns mesmo. E agradecer pelo ter deixado comentário, verdade, por dividir essa história com a gente. Obrigada. O Pedro Magalhães disse assim: diz aí, qual o papel da família e dos amigos nas barras mais difíceis por que passamos? Eu acho que é fundamental, né? E assim, é comum às vezes a gente não se sentir tão à vontade com a família e procurar mais os amigos, ou vice-versa, ter uma base familiar mais forte, ter uma intimidade com a família também, que eu sei que nem todas as famílias têm, mas a importância de ter alguém que você pode chamar de família nesses momentos para dividir, porque eu digo, pelo menos para mim, conversar, escrever, botar para fora o que eu tô sentindo, de alguma forma é muito consolador, porque já dá aquela acalmada nos meus sentimentos, e depois que eu falo, principalmente depois que eu escrevo, porque eu posso ler de novo, organiza as ideias. Eu consigo entender o porquê que eu tô me sentindo assim, de onde veio tal sentimento, e eu consigo organizar melhor. Legal. E às vezes falar com um amigo, principalmente aquele que vai te entender e no primeiro momento nem vai te julgar, que é melhor ainda, ser o melhor amigo, ou com a sua família, eu acho que é fundamental pra mim essa parte do desabafo também. Engraçado que eu lembro... Desculpa. Não, fica à vontade. Eu lembrei de uma história do Chico Xavier, que uma mãe tinha perdido o filho, né? E aí ela vai atrás do Chico, aí o Chico olha pra ela assim e não diz uma palavra. Ele abraça ela e começa a chorar junto com ela. E disse que foi o maior consolo da vida dela, assim, esse abraço e chorar e estar ali com ela. Porque, assim, a dor não tem lógica, né? Ela é uma você troca, tá ali pra apoiar mesmo. Independente então a pessoa do que desabafa daquele jeito. Foi muito bonita essa história. É muito interessante essa colocação também, porque hoje que a gente tem as mídias sociais, a gente tem a internet, a gente tem o celular, que a gente está 24 horas do nosso dia ligado a milhares de pessoas, milhões, a gente está com o mundo na mão. E surgem relações muito, vamos dizer assim, sutis, muito superficiais, né? E que não se enquadram nessa rede de apoio, né? Porque façamos a experiência uma vez que, sei lá, pensemos assim, estamos doentes, precisando de alguém que fique conosco. É muito pouco provável que os 1000 amigos que temos lá no Facebook vão querer ficar do lado para ir lá ficar com você. Ou seja, na vida do jovem, né, é muito interessante a gente não ter milhões de amigos, mas poucos amigos que a gente tem sejam relações significativas. As relações fortalecidas com os pais, onde vão ser a nossa rede de apoio. Esses amigos que, se forem muitos, melhor. Mas o mais importante é que essas relações tenham sentido. Você ter alguém para ligar, que possa te ouvir, no momento que você esteja doente, não que a pessoa precise ir lá e ficar do lado da sua cama velando por você. Mas uma ligação, um abraço... Relações sólidas mesmo. Relações sólidas, que vão além desses fios, né? Que vão além da internet. E que com certeza a gente tem, né? Eu vejo que às vezes a gente está passando por problemas e é melhor não falar com ninguém vai se importar, eu vou ser um martírio, ninguém vai querer me ouvir, eu não quero ser um problema na vida de alguém. Mas é muito importante a gente contar com essa rede mesmo, com essa rede de pessoas, até porque nós também somos essa rede, muitas vezes, para alguém. Então, dividir problemas e dividir angústias é fortalecer esse contato, né? E por mais que você não queira falar exatamente de todo o problema, mas que alguém saiba o que você está passando, que alguém tenha noção de que você não está num momento legal, que pode te ajudar, que pode te ligar, porque é muito bom ter alguém que você consegue pensar assim, se eu estiver passando por um problema 4 horas da manhã de uma terça-feira, eu posso ligar para essa pessoa, entendeu? E com certeza a gente tem essa pessoa.
da família, amigos, pessoal do centro, alguém que às vezes você não é nem tão próximo, mas que você sabe que você pode confiar nela num momento de dificuldade. E não tem requisito, né? Não. De acolhimento, de como você chegar ao outro, como você fazer com que o outro sinta assim, olha, igual ele falou, para enfrentar essa barra. Não tem, olha, é assim você fazer isso, não tem como. Cada um é uma forma. Cada um tem uma experiência. Mas com o Rafael, para abordar o Rafael, então para acolher o Rafael como meu amigo, eu tenho uma forma de chegar nele, como ele tem uma forma diferente, a Marina diferente, do Daniel. Então cada um gente, nem que seja para tomar, não, nem que seja para sentar e tomar sorvete. Quem não gosta de tomar sorvete, é uma delícia, né? Já tá ali, já é aquele momento. Então assim, não tem uma forma de você chegar ao outro, né, e de requisito, você faz isso. Às vezes o simples olhar, igual ele falou, abraçou, foi o melhor acolhimento que ela teve naquele momento, aquele consolo. O ouvir, gente, a dificuldade que a gente tem hoje de ouvir, que a gente tá nesses... O tempo todo a gente tá ou na rede social, né? Trabalhando, fazendo isso, estudando, tem um monte de coisa pra mim, né? Tudo as minhas coisas. E às vezes a gente fala, pô, Sueli, vamos conversar aqui. Deixa eu só... Deixa aqui rapidinho aqui. Não, olha pra mim, escuta, me ouve, não só com os ouvidos, mas com o olhar também, né? O que eu acho legal dentro da doutrina espírita é justamente essa questão do centro espírita, que tem espaço para o jovem, né? Sim. E proporciona o desenvolvimento dessas relações de maneira muito significativa, né? Através dos encontros, dos estudos, né? Das obras, o contato com indivíduos que já têm um grau de experiência, que já percorreram uma caminhada muito longa, com os quais nós podemos pedir conselhos, dialogar. Muitas vezes, às vezes nem temos a figura paterna e materna em casa, porque às vezes passamos por algum sofrimento, perdeu uma separação, uma doença que veio e levou aquele amor e aquele socorro que tínhamos. Mas esse contexto do núcleo religioso ali no qual vivemos, em especial no nosso, que estamos falando da doutrina, ele proporciona o desenvolvimento disso, né? Então, muitas vezes a gente vê aquelas casas pequenininhas, né? Aqueles centros espíritas, e que se tornam um núcleo familiar. Né, um grupo. Você vê que geralmente tem alguém de uma idade mais avançada e que se torna um sol, onde os planetas mais novos ali se constelam em volta e ficam todos gravitando em torno daquela figura mais sábia, mais experiente, que gera um conforto muito grande por nós participarmos daqueles núcleos. Eu acho isso fantástico dentro da doutrina nesse ponto. Verdade. Você tem como pedir ajuda, você tem como conversar com alguém. Não descarte essa possibilidade, realmente pode te ajudar a começar a caminhar e enfrentar os seus problemas. A Lívia mandou a seguinte mensagem pra gente: os ensinamentos espíritas me ajudam todos os dias a superar os desafios. Graças a eles, nunca desisti. Que bom, Lívia. É muito legal isso. Lívia. Eu me identifico também. Isso daí pra você e pra gente. Pode ter certeza, assim. Se eu não ficar ali, ó, sempre olhando, lendo, estando em contato, a gente acaba se desviando, porque nós somos humanos, nós estamos dentro de um... Eu sempre falo que nós estamos todos juntos dentro de um grande navio. Assim, ninguém é melhor do que ninguém é mais do que ninguém, estamos todos juntos, suscetíveis a vários erros, e a gente tem que caminhar na fé, ou seja, a gente tem que ter o controle sobre a situação, pegar os ensinamentos e tentar ao máximo saber para onde a gente está indo, pegar o caminho, né? Correto, exatamente. Porque eu acho que é o que a doutrina traz muito pra gente, é um objetivo, né? Saber que essa encarnação tem um objetivo, que as dificuldades têm um objetivo, que o sofrimento, ele constrói e não destrói. E a partir desse momento você coloca toda a sua vida em perspectiva e cria um objetivo de vida. Para mim, reorganizou dessa forma. E é muito bom saber que para você também. É orar e vigiar, né? Também. Tá aqui o tempo todo ali, a gente opa, peraí, aí a gente volta de novo. Aí dá uma escapada. Aí volta. E volta de novo. O Alan Lima mandou a seguinte mensagem: boa noite. Ontem mesmo eu estava num dia daqueles e tive que ligar para um amigo para desabafar. Primeiramente ele me ouviu e depois ele me recomendou que encontrasse o problema raiz de cada aflição e o resolvesse. Só em ter com quem conversar já me ajudou muito. Hoje meu dia já foi muito melhor e já dei o primeiro passo para resolver minhas dificuldades. Amigos e irmãos nos ajudam muito em nossa caminhada. É o que a gente estava falando, Alan. Que bom que você já identificou essa pessoa ou essas pessoas e contou com elas, porque é uma relação de confiança mesmo a gente contar pra alguém o nosso problema, né? Nossa, às vezes não é tão fácil assim. Eu lembro quando eu terminei um relacionamento passado,
Eu tive uma amiga que eu coloquei na cruz. Cara, todos os dias eu chorando. Obrigada, amiga do Rafael. Ele está aqui hoje. Assim, cara, ela fica calma, não sei o que. Eu, cara, de novo. Desculpa, você começa a pedir Aí desculpa, hoje eu né? fico rindo com ela, assim. Eu falo, cara, valeu mesmo. Foi muito Você é bom. minha mentora encarnada, né? Mas sem problema. Aí ficou marcado, né? No final daquele relacionamento, ela realmente foi aquela amiga que tava ali pra ajudar ajudou, mesmo. de Ficou me verdade. ouvindo. Aí hoje, cara, o que eu aprendo com isso? Que, cara, se tiver alguém com problema, vem, pode vir, que eu vou escutar. É isso aí. É E muito é legal bom porque isso mesmo. tem uma amiga minha que ela fica falando assim: Sueli, olha, eu tô passando por isso. Ela deve estar me vendo, porque eu falei pra ela me ver. Veja tá isso, ouvindo viu? você, né? É, que ela acabou de ter filho, né? Aí ela fica, eu falei assim, não, mas eu tô cheio de coisa aqui, você acabou de ter filho aí, e você não sei dormir direito, dando amamentando, essas coisas assim, né? Amamentando e tal. Se adaptando. É, se adaptando. Aí eu vou lá e falo minhas coisas, não vou te atrapalhar com isso. Ela, não, pelo amor de Deus, vem, que aí eu tenho um papo diferente de filho, que é tudo é leite, mamar, sei o quê, tá encaminhando, tá engateando, tá Me isso. ajuda. Ela falou assim, eu vou te ajudar e você me ajuda, é uma caridade assim, é uma troca. E é exatamente isso, virou uma troca, né? Mas ela sempre fala assim, e a gente fica muito disso. Eu tinha muito disso também, né? De, não, eu vou atrapalhar, porque você tá com seus problemas aí, então eu vou passar meus problemas, falar meus problemas pra você, eu te atrapalhar nisso. Não, cara, o seu problema é meu problema também. É. Né? Vamos fazer junto, vamos, quando você coloca pra fora, as coisas ficam mais leves. É. Né? Mas tem aquele que é o oposto também, né? Que só chega pra falar de problema. É Foi ele aquele, é aquele amigo É uma fase. É uma fase. Depois tem a prova. Você tá chorando, tem que prestar atenção nisso pra gente não ficar doente. faz parte também. É por isso que é uma rede, porque você também pode verdade, distribuir. verdade. E o legal também é isso, depois que a gente recebe tanta ajuda, tanto carinho, a gente se fortalece, ou não, quando a gente tem que resolver uns problemas sozinhos, a gente vê depois o quanto que é importante ter essa ajuda que a gente teve ou que a gente não teve. Então, depois que a gente supera esses desafios, ser, né, essa luz para alguém, como eu falei, né, essa referência para alguém. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Né? Pessoal, os comentários estão ótimos, a gente está adorando. Enviem perguntas sobre o tema, que é como enfrentar os desafios da vida. Envie sugestões, histórias que vocês gostariam de compartilhar, que a gente está aqui conversando com vocês. Então, né, precisamos dos seus comentários. Então... É uma troca, né? Então, ó, o Luiz Gustavo mandou pra gente o seguinte: mas o que fazer quando esses desafios são recorrentes? Quando nossas escolhas nos levam sempre a um recomeço, como se não andássemos para frente. Isso pode ter relação com nossas experiências em outras encarnações? Quando, mesmo tentando, a dificuldade continua aparecendo, eu imagino que seja isso. Eu acho que tem que ser confiante, tem que persistir. Assim, aquele ditado, né? Pedra... Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que Tem fura. que ser persistente, tem que ter fé, confiança, paciência, que uma hora as coisas, elas realmente dão certo, elas dão certo sim. É muito interessante essa colocação, porque muitas vezes, quem de nós não se defronta numa situação como essa? E é muito provável que nós não estejamos conseguindo perceber algo que realmente precisa mudar em nós. Muitas vezes a gente procura a solução fora. Né? Eu preciso mudar tal coisa da minha vida, mudar de país, mudar de emprego e fazer tal coisa. Mas tudo isso são símbolos que estão sendo colocados para fora de coisas que precisam ser mudadas internamente. Então nós ficamos naquele disco arranhado, quase que repetindo sempre, né? Os mesmos conflitos. E quando nos deparamos numa situação, é muito interessante, numa situação como essa, buscar alguém mais experiente, que possa dar uma orientação mais lúcida, e em alguns casos até procurar um psicólogo. Porque nessas situações, muitas vezes o indivíduo vai entrando num circuito de repetição tão grande, que já não enxerga mais. Ele entra numa visão de túnel, é necessário buscar realmente fazer um tratamento, que isso vai gerar um amadurecimento, ele vai conseguir de alguma forma criar novas estruturas na sua personalidade para estar buscando uma solução ou continuar com o mesmo problema, mas o vendo diferente. Sim. Provando ainda mais que a mudança era interna. E muitas vezes a gente passa por essas situações existenciais e a gente passa por uma análise profunda, se estudando e às vezes fazendo um tratamento se necessário, e a gente volta para a vida, tudo está do mesmo jeito, e a gente mudou. Né? Então, tudo passa a ser visto com uma nova ótica. É muito interessante isso. É interessante mesmo. É que eu lembrei agora, acho que foi no
acho que foi Céu e Inferno, acho que eu tinha lido, ou foi no Livro dos Médiuns, eu não lembro, que mostram 2 situações de 2 espíritos, e assim, numa determinada situação, e assim, um sofrendo e o outro tranquilo. Ou seja, o estado de espírito de cada pessoa é determinante em vários momentos da nossa vida, né? Como isso é importante. Agora, em relação a ter experiências em outras encarnações, eu acho que a gente vem nesse mundo aqui, a gente realmente tem várias questões ligadas ao nosso passado, né? Em relação à nossa encarnação passada, que a gente, em alguns momentos da vida, está tendo que entre aspas, né, pagar a dívida, reparar essa dívida. Às vezes que reconfigurar até mesmo um entendimento do que aconteceu, né? Ver aquela mesma situação de um outro lado, passar por aquela experiência de outra forma. Mas, assim, é interessante que nem todos os problemas são de outras vidas, né? Às vezes a gente também acha que tá pagando uma penca né? A gente até brinca com isso. Trabalho demais no movimento espírita, tô pagando um monte de coisa. Falou isso agora há pouco, né? Mas, às vezes, também é uma questão de... Às vezes são problemas que a gente criou agora mesmo. Uma relação familiar que a gente não soube resolver e que, né, consequentemente, vai criar consequências. Às vezes é algo dessa própria vida e que por isso mesmo dá ainda mais tempo e de corrigir, de resolver agora. Porque mesmo que seja de outra vida, você não quer levar ela para mais uma, então resolva, né? Resolva por agora. Sem dúvida alguma, o nosso passado, né, de outras existências pode influenciar e nos colocar numa situação como essa, onde muitas vezes a gente, pelo menos por determinados momentos, nós não vemos saída, né, para essas situações. Mas, mais uma vez, né, como já foi dito, é necessário a gente desenvolver as virtudes e não colocar sempre na conta do karma, né? A gente tem esse hábito, não, vou ficar aqui sofrendo porque é meu karma. Né? Mas o karma não é sofrer. O karma não é isso. A ideia não é sofrer, é aprender a amar, né? A ideia é totalmente diferente. Então, muitas vezes a gente fica nessa situação muito repetitiva, entra num vitimismo, né? E não consegue sair daquilo. E aí que entra o ensinamento de Jesus naquela questão que ele fala sobre a resignação, a aceitação dos problemas, mas não é aceitar o problema e não fazer nada, deixar aquela cruz cair na cabeça da gente. A resignação ela tem que ser dinâmica, é aceitar o problema, fazer de tudo para mudar esse problema. Movimentar, né? Movimentar. Aquele perguntou o seguinte, a repetição sugere um não aprendizado? Ou seja, quando eu estou passando pela mesma situação mais de uma vez, quer dizer que eu não aprendi alguma coisa e por isso que eu estou revendo aquela matéria, assim, digamos assim? É provável, mas pode ser também um treino para o desenvolvimento da virtude que o problema exige. E não necessariamente se resolver algo interno, mas treinar a fé. Estar preparado para algo além. Para algo além. Às vezes, o problema, sim, na grande maioria das vezes, quando os problemas nos chegam existencialmente, a nossa alma atrai aquela situação para que o problema lá fora lembre que nós temos um problema interno que precisa ser resolvido. Então, por exemplo, às vezes nós encontramos com um professor na escola que é terrível, que nos está fazendo sofrer um amigo de colégio, um chefe no trabalho, e nós colocamos a culpa nele. E não pensamos do porquê que nós estamos encontrando um indivíduo como aquele. Por que atraímos pessoas como essa para a nossa presença? O que elas falam de nós, né? Então, na realidade, o problema lá fora, pelas leis, como Allan Kardec nos ensina de ação e reação, nossa alma atrai o que precisamos aprender. E quando reconhecemos lá fora que os monstros que nos atacam lá fora estão dentro de nós, aí o problema se acaba. E agora começamos a lidar conosco que somos o problema. Mas só para concluir. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, aí nós começamos a lidar. Mas há outras situações que nos exigem desenvolvimento das virtudes evangélicas e que precisamos ter fé, desenvolver determinadas situações. As pessoas que são médiums passam muito por isso, que precisam desenvolver uma resistência, uma persistência, para que possa estar persistente no bem, para que não seja uma fantasia, algo... E qualquer dificuldade depois no trabalho já faça... É como uma moda. A pessoa vai para o exercício do bem porque todo mundo faz. Aí vira uma moda. Então ele precisa passar para que até que o espírito que o oriente veja que ele está ali com seriedade, não porque os outros estão. Então aquilo gera uma resistência e ele avança no seu processo. Muito bom. Verdade. Não, eu ia falar que
que eu tinha assistido uma palestra, eu achei engraçado o palestrante falar que, você fala assim, ai meu Deus, dá-me paciência, né? Aí vai lá, você vai no trânsito, aí um carro te corta, aí você fala, aí você fala, tá ali, Deus tá te dando paciência, exatamente, é nessa hora que tá. A paciência não vem assim, plim, entra, agora eu sou uma pessoa paciente. As situações que vão te colocando, né, te exercitar a ter a paciência. As virtudes não são feitas para os tempos de paz, né? Não. É muito fácil. É um exercício diário, é um exercício. Opa, mano. Gabriel Lenzi, conhece, Rafa? E aí, brother? O que fazer quando tentamos e não conseguimos mudar algo em nós? Às vezes me sinto muito fraco, até parece que nunca vou conseguir mudar. Às vezes acho que só o tempo e a dedicação para tentar mudar. O que fazer? Eu acho que quando a gente já percebe algo, já é a hora da gente, pelo menos, começar a pensar naquilo. Né? Ele falou, às vezes se sente fraco e acha que não vai conseguir mudar. Pelo menos pra mim, eu vejo que às vezes quando eu já percebo que tal coisa me incomoda ou não está certa, ou eu devo modificar aquilo, já é um primeiro passo de que eu estou pronta para começar a enfrentar aquele problema. Não necessariamente eu vou mudar ele, eu vou me mudar da noite pro dia, isso provavelmente não vai acontecer. Mas já é aquela coisa mesmo que a gente falou, o exercício. E assim, eu não acho que nós somos mais fracos do que os problemas. Eu acho que às vezes a gente se sente mais fracos, principalmente se a gente se sente sozinho, se a gente não tem uma base familiar, religiosa que nos fortaleça, porque quando a gente tem isso, a gente se sente forte, né? Com certeza, com certeza. Também tem, a gente carrega padrões em várias existências que, assim, padrão. E aí você reconhece esse padrão e aí você fica tentando mudar, assim, o fato de ficar persistindo, de ficar fazendo as leituras de uma hora, eu acredito que você sai pela tangente, você sai desse ciclo, sabe? Uma hora tu vai embora. Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu acho muito interessante, que ela fala assim, é melhor viver com sede do que viver arrependido. Então, se a gente está diante de algo, de uma má inclinação, de algo que a gente não consegue resolver, o André Luiz fala, evite aquela situação que te desperta essa má inclinação, já seria um primeiro passo. Você não está conseguindo transformar ela para uma energia do bem, evite a situação. E em segundo, esse conselho da Joana, né, que é melhor estar lidando com essa sede, utilizando a prece para o nosso refazimento, né, utilizando as terapias que a própria doutrina nos dá, através do passe, da oração, da leitura, para a gente estar ganhando forças nesse momento que a gente se sente fraco, e a partir do momento a gente vai lentamente. Eu não sei qual é a idade do Gabriel, se ele é mais novo ou é mais velho do que eu. É gêmeo? Legal. Mas uma coisa da pouca experiência que eu tenho, que eu reconheço como um santo remédio, é o tempo. Nada melhor do que o tempo para nos dar as resistências morais, o perdão, né? O tempo bem utilizado, né? O tempo é aquele tempo que a gente insistiu, que a gente também... Ou não, mas que a gente respeitou aquele momento, né? Aquela questão do... que às vezes a gente quer mudar o outro, né? E não necessariamente, a paciência também, o tempo que a gente parou de brigar com o problema, né? Parou de bater de frente. E aí, realmente depois de um tempo, no mínimo, você entende melhor o porquê que aquilo está acontecendo e se conhece também um pouco mais para enfrentar. Eu acho assim, quando você também identifica... Nossa, que maravilha, você já identificou. Porque é tão difícil, às vezes, a gente tá muito nesse conflito e a gente não identifica. E quando você identifica, gente, que ótimo, você já deu o primeiro passo. Que maravilha, já identificou. Agora vamos trabalhar isso aí. Com certeza. Porque às vezes é muito difícil, a gente acha que não, mas é muito difícil. Parece que aumenta a angústia não saber o que é. Não sabendo o que tá acontecendo. Que você vai no médico, aí você tá lá com um problema e fala, não sei. Parece que a doença fica pior quando você não sabe. Os sintomas aumentam. Vão lá pra cima, né? O que eu acho mais engraçado... Desculpa, eu esqueci, gente. Tudo bem. Era piada, que ele acha mais engraçado. Daqui a pouco serena. É porque ele ficou emocionado com o post do irmão. O irmão não fez nem um coraçãozinho pra você. O Nick mandou o seguinte: como devemos nos educar para nós não sucumbirmos no desespero quando os desafios são muito grandes e parece que não conseguiremos superar?
PS, um beijo grande para o Rafa, esse cara inteligente e criativo. Seu lindo, kkk. Um abraço a todos. O Nick trabalha com a gente. Legal, já tem um fã aí, ó. Tô emocionado. Cadê o pessoal, né? Do meu aqui. A gente Um abraço a todos. Ah, tá. Já falar assim. Você tá vindo pro Rafael? Tá vindo pro Rafael agora. Mas eu acho que é uma boa pergunta, porque no momento do desespero é muito difícil a gente lembrar da prece, a gente lembrar dos amigos, de tudo isso que a gente falou. No momento do desespero, realmente parece que dá um branco, tudo apaga. E a minha dica é: não faça nada enquanto você está desesperado. Não tome nenhuma atitude. É aquela coisa, não brigue com ninguém enquanto você está com raiva, porque você vai se arrepender. O momento de desespero é justamente esse. Se você não está enxergando a solução, talvez não seja porque a solução não exista, mas é porque você não está em condições de encontrá-la. Então, tente se acalmar mesmo. Tente não agir naquele momento, que aí depois, no momento da clareza, você vai lembrar de todas essas coisas, da prece, dos amigos, do evangelho, do livro dos espíritos. Porque na hora mesmo é difícil. Ou seja, abraça sua dor com paciência. O que eu acho interessante nessa pergunta do Nick é o que antecede o desespero. Então, assim, às vezes a gente... o fato da gente estar numa vibração positiva, sempre buscando o caminho do bem, assim, isso daí já ajuda bastante a você não chegar no desespero. Porque, assim, você vai abrindo uma brechinha ali, uma brechinha aqui, amizades que, na verdade, estão te levando para um caminho mais tortuoso. Fazendo mascarada. Aí você tá rindo, né? Que nem o Haroldo falou uma vez que enquanto a gente tá ali, né, na diversão, tá tudo maravilhoso, né? Tá todo mundo sorrindo e tal. E assim, você não sabe as consequências que virão, né? É verdade. Ou seja, você tá abrindo uma brecha para algo que pode vir a ser caótico para você. Ou seja, quando se chega ao desespero, eu acho que o que antecedeu, o que aconteceu que você não deixou de vigiar para que você chegasse lá. Porque, assim, eu acho que eu, ou qualquer um aqui, todos nós estamos suscetíveis a um desespero. Mas se a gente ficar buscando o caminho positivo, a gente... Cara, as chances de você entrar num desespero, eu acho que caem bastante, né? Quando você vê... Pode perceber, tem alguma situação que você está passando. Quanto mais você pensa, mais aquela coisa vai te angustiando, aumenta. E parece que é maior que você. Vai aumentando. Então, assim, eu tô aqui... Nossa, igual você fica chateado com alguém, né? Você tá chateado com alguém. Aí você começa a pensar que dele, opa, fica mais chateado. Opa, peraí. Você já começa... Daqui a pouco a pessoa respira. Tá vendo aí? O negócio é pessoal. Então, assim, você vê que cada vez que você pensa e você cultiva aquele pensamento ali, aumenta. Né? E é interessante quando ela falou, quando você não tá numa situação, não faça nada. Porque a gente tava falando da prece, né? Quando a gente tá nesse momento assim, até fazer a prece é difícil. Parece que a gente até pra concentrar, a gente não concentra. De jeito nenhum. Aí tu vai, uma luzinha, um mosquitinho passando, atitude dispersa, é difícil. Mas às vezes eu faço a prece justamente assim, olha, tá difícil fazer a prece, mas eu tô tentando. Não tá dando pra concentrar. Aí eu viajo, daqui a pouco eu vou, tá difícil fazer a prece, mas eu tô tentando. O que eu faço é música, porque eu amo. Aí eu coloco uma música lá, né? E aí eu começo a cantar e fico naquela música na cabeça. Aí você começa a se harmonizar e tu, pera, agora eu consigo fazer a prece. Porque tem hora que você não consegue mesmo. Não dá. Não, às vezes Mas é interessante também que nesses momentos que eu acho que todos nós temos e já passamos, que é essas questões de desespero, sempre tem uma mão invisível ali nos sustentando, né? E poderia estar muito pior, né? A gente está desesperado, mas não sabe o que poderia estar acontecendo. E às vezes, falando de uma experiência pessoal, eu tento me apegar a isso. Eu também não consigo, quando chega uma crise que supera todas as minhas resistências, que eu também não consigo nem parar para fazer uma prece, eu tento pensar nisso, que tem alguém que está bem e que vela por nós e que vai me dar um sustento ali naquela hora, porque eu não estou dando conta mais. Isso entrega sustenta. também, meu filho, me ajuda aqui, tamo junto. Ou seja, o problema me superou. Agora, se eu olhei para todos os lados, agora é olhar para si e entregar, porque eu não tenho mais o que fazer. Essa confiança também, né? De que às vezes as coisas não vão sair da forma que a gente espera que vão. Não vai dar certo, porque a gente cria expectativas muito grandes.
E tem hora que tem coisa que você não vai resolver agora. Tem coisa que você não vai resolver agora. Mas isso não precisa ser um desespero. Isso pode... Quando a gente confia que vai ter o momento certo de eu encarar aquele problema, que nesse momento tem alguém comigo, qualquer que seja essa conexão de algo maior, tudo bem, né? Não conseguir resolver agora, porque eu confio em alguma coisa. Próxima pergunta. Mirella, qual a opinião de vocês a respeito da meditação? É uma coisa muito difícil de fazer. Eu adoro. Eu tenho uma sugestão. Se você tem interesse em meditar, a meditação realmente é um excelente remédio, porque faz uma higiene da alma, né? Diz que na prece você conversa com Deus, na meditação você escuta Deus, né? Sim. Mas eu tenho uma sugestão para a Mirella que fez essa pergunta. Que caso ela procure uma técnica de meditação, que ela comece por uma técnica que ela se adeque. Porque eu tenho percebido que algumas pessoas têm buscado, amigos próximos, e até eu já experimentei algumas técnicas de meditação, e às vezes eu começo com algo muito avançado, aí a pessoa fica extremamente desanimada e desiste. É difícil. Eu tinha uma amiga que chamou eu e mais outras duas pessoas para fazer para experimentar uma técnica de meditação, e a técnica só para começar era em inglês. E ela ficou, mais ou menos, era 1h30 de meditação para quem nunca meditou. E uma das pessoas que estava comigo, que é uma amiga minha, saiu de lá fulo da vida, não quero nem saber de meditação, isso é um saco, esse troço, ela em vez de melhorar, se perturbou. Então é muito interessante você buscar técnicas mais para o iniciante, aquelas técnicas de respiração, 5 minutos, mas é excelente. Principalmente para quem é médium, porque isso faz aquela asepsia da mente, nos momentos da comunicação, do transe mediúnico. Ele usa a técnica da meditação para calar a mente, passar a mensagem. Para o espírito, sem dúvida alguma, é um ponto de iluminação essencial. Pessoal, só temos 4 minutos. Vocês acreditam nisso? Nossa, passou muito rápido. Passa rápido mesmo. Gente, muito obrigada por todos vocês que estão assistindo aí, mandando comentários. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não dá para responder todos os comentários, mas a gente depois entra aí passo a passo, curte e responde os que a gente não conseguiu responder ao vivo. Pra você que conseguiu assistir a live, mas sabe que alguns amigos não puderam estar aqui na quarta-feira à noite assistindo, esse vídeo vai ficar disponível assim, daqui a pouquinho, assim que a gente desligar, ele vai ficar disponível aqui no Facebook e daqui umas semaninhas ele também vai pro YouTube. Então vocês vão poder compartilhar esse vídeo, rever e quem sabe aí enviar para os seus amigos, se vocês quiserem. Nós temos o trabalho do vlog Minha Nada Mole Encarnação, sai vídeo toda quinta-feira. E no YouTube da FEB TV você também vai encontrar conteúdos diversos nesse assunto do desafio, né, de enfrentar os desafios e em outros também. Pessoal, muito obrigada. Se vocês quiserem se despedir do pessoal, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu quero só falar uma coisa que eu lembrei aqui. Gente, eu sempre lembro do Chico Xavier, que ele colocava no quarto dele lá a frase assim, vai passar. Isso, então, assim, isso também passa. Isso também passa. É momento bom, vai passar. É momento ruim, vai passar. Então, assim, é conviver, aceitar as coisas que acontecem na nossa vida e ter fé que tudo vai dar certo. Faz parte da nossa vida e da nossa jornada. É isso aí, gente. Jesus ilumine aí os lares de todos vocês. Obrigado pela participação, as perguntas. Foi tudo muito rico. Uma experiência muito legal. Boa noite a todos. Eu posso falar e depois fazer o convite? Pode, a gente falou, né, que a gente falou pra gente valorizar cada coisinha. Então a gente valoriza, né, a beleza que Deus colocou pra gente todas as manhãs, todos os dias, o céu, né? A gente tá indo no céu de Brasília, a gente vai às vezes ir pro trabalho, né, faculdade, escola, a gente às vezes passa e não observa, né, que beleza que tem as plantas, as árvores. Então pega essa beleza toda e internaliza mesmo, para que você consiga respirar e falar assim, hoje é mais um dia e vai passar, vai dar tudo certo. E um convite também é que a equipe da Federação do Distrito Federal, a FEDEF, vai fazer um seminário agora dia 30 de junho, e vai ser dia 30 de junho, 1º e dia 2 de julho. Então vai ser sexta, sábado e domingo, né? O tema vai ser seminário sobre suicídio, então vai ser bem legal, vai ter oficinas. Tema bem atual. É um tema bem atual. Então, sexta-feira vai ser uma palestra com a Maís Braga. Todo mundo, sexta-feira à noite. Sábado vai ser o dia inteiro também. Vai
pais, jovens, evangelizadores. Claro, vai separado, né, nas suas equipes e tudo mais, que vão fazer o seu trabalho com oficina e no domingo também. Então, assim, gente, convite pra vocês. Depois a gente vai jogar aí nas redes sociais. Galera do DF aí, fica atenta, né? Exatamente. E muito obrigada. Entendi. Gente, é isso. Obrigada a vocês por estarem aqui. Foi muito legal. Obrigada de novo vocês que estão aí assistindo a gente. Compartilhem esse vídeo. Algumas pessoas pediram pra gente mandar beijo. Mas, assim, um beijo pra todo mundo. Porque ficar lembrando o nome aqui da galera. Beijo pra todo mundo. E vamos lembrar sempre de ter fé na vida, né? A gente está lançando aí uma campanha aqui da FEB e vocês podem aí divulgar pela hashtag ou por esse vídeo aí do Haroldo, que foi o nosso primeiro formato de divulgação, a hashtag Eu Tenho Fé na Vida. Porque várias coisas podem nos levar a pensar que não vale a pena e que o problema é grande demais. Mas quando a gente tem fé na vida, seja ela qual for a sua fé, você vai se sentir mais forte e perceber que você não está sozinho nessa caminhada. Exato. Então, gente, obrigada. Contem com a gente. E é isso aí. E beijo pros meus meninos, gente. Senão se eu falar... Beijo pros meninos. Meus meninos da cidade, gente. Se não falar, eles vão ficar chateados. Tchau, gente. Tchau.